Hoje estamos aqui com mais um Chuva de Ideias e com muita alegria quero fazer um bate-papo aqui, né? Trocar uma ideia com o José Luiz, mais conhecido como Zé. Né, Zé? Boa. Seja muito bem-vindo. Espero que nesse nosso bate-papo possa ser um fator motivacional para alavancar e mudar a visão de muitas pessoas com relação àquilo que a gente vive, principalmente política, né? Verdade, Rodrigo. Eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês e podendo participar desse que é mais um projeto de sucesso do Rodrigo e é muito legal poder estar junto nesse início, dando pontapé inicial, que é muito bom e proveitoso. Que legal. Zé, fala um pouquinho para nós, para o pessoal te conhecer melhor, para o pessoal entender de onde vem essa paixão do José Luiz pela política, como tudo começou, porque geralmente a gente vê pessoas que elas entram na política por uma situação ou pessoas que são apaixonados pela política. E você, pelo que eu te conheço, desde quando eu te conheci, você sempre foi aquele amante da política, sempre foi apaixonado por isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse início. Sou antoninense, eu nasci em Antonina, litoral do Paraná, e de lá eu fiquei até os meus 5 anos de idade. Após a morte do meu avô, eu vim embora com a minha avó e minha mãe para Curitiba, onde eu sempre estudei. E eu sempre gostei de política, porque eu gostava de assistir os horários eleitorais, as campanhas, decorar os jingles. Então, desde 85, meu show era assistir os comícios que existiam. E aí eu tinha um tio que morava no Boqueirão, aqui em Curitiba, e estava tendo comício, e eu adorava comício e horário eleitoral. Aí eu fui participar do primeiro comício da minha vida, não esqueço. Foi numa praça, estava Enéas Carneiro e Silvio Sebastiani. E eu, desde lá, eu me encantei por política e fui presidente de Grêmio Estudantil, depois no Colégio Estadual do Paraná, já com 14 para 15 anos. E aí me ingressei na carreira política. Ou seja, ainda estudando lá no ensino médio, lá no ensino médio, você já se despertou para a política. Os movimentos estudantis, porque eu sempre me indignava com essa história de usar o aluno para ir para passeata. Eu odiava essa história de passeata, porque eu sempre achei que nós não servíamos para ser massa de manobra. E eu sempre percebi na escola, no Colégio Estadual do Paraná, que os alunos eram muito colocados para, vamos fazer de gado, vamos colocar na rua para ir atrás do trio elétrico lá e ficar lutando pelos petroleiros de Liverpool. E eu não tinha nada a ver com os petroleiros de Liverpool, eu queria cuidar da minha escola. E aí onde eu tive a noção plena de que eu tinha que me inserir no processo de Grêmio Estudantil, de movimento estudantil, quando dentro do Colégio Estadual do Paraná existia um grupo que queria eleições diretas para diretor. E eu achava aquilo cúmulo, porque o Colégio Estadual do Paraná ele é um regime especial. E por ser regime especial, o cargo deveria ser de gestão, uma gestão que seja indicada pelo governador e pela Secretaria de Educação. Perfeito. E ali eu me senti, e hoje revendo todas as minhas ações, que eu já era direita desde lá e não sabia. Já tinha um posicionamento, né? Eu detestava essa história de, vamos ter que ter eleição, porque eu tenho que escolher. Não, existem setores e situações da vida que a gente tem que seguir uma determinação. E lá dentro do Colégio Estadual era uma que eu já discordava do hoje povo da esquerda por conta disso. Eu não queria eleições diretas, porque estava comprovado de que a gestão feita por uma indicação do governo do estado fez do Colégio Estadual do Paraná uma máquina de educação em excelência. Coisa que depois, com eleições diretas, caiu no ostracismo de ter os problemas da democracia imposta pela tal escolha. Sim. E então, no caso, o teu sonho nunca foi ser um funcionário CLT ou abrir uma empresa? E já queimava no seu coração esse desejo pela política? Eu sempre via que a nossa vida norteava por conta da via pública, do viés público, mas não o viés público do paternalismo barato. Eu via sempre que a máquina pública ela é o agente facilitador de transformar a vida das pessoas. Uhum. E que eu tinha que estar inserido naquele processo para poder ajudar. E assim assimilar melhor os problemas, dirimi-los com soluções. Que foi uma das coisas que eu sempre tive como premissa. Então começou no Grêmio Estudantil? Do Grêmio Estudantil eu fui presidente da juventude do PSDB. Mas aí é muito bom falar. Eu sempre estudei em escola pública. Depois da escola pública, comecei fazendo faculdade de jornalismo na Tuiuti. Depois eu fiz
publicidade e propaganda, depois eu fiz relações públicas, depois eu fiz pós em jornalismo político e econômico e depois eu fiz marketing político como uma segunda pós. E fiz o meu mestrado em rádio, TV e multimídia. Ou seja, tudo voltado para o meio político. Sempre Pensando a na comunicação, a qual eu sempre estudei, é bom sempre falar para você que gosta de estudar é preponderante. Aquele que falar para você que estudar não é bom, não precisa, tá mentindo. O caráter você provém do berço. Agora, o conhecimento ele é muito importante para que você não caia nas falácias que a gente viu. E eu, particularmente, desde muito novo, eu sempre tive a meritocracia como base da minha vida. Para você ser alguém, você tem que merecer e tem que lutar para ser. Não é essa coisa de espere que vai acontecer ou algo do gênero, não. Eu vejo e tive isso na minha casa de que a oração, ela faz com que você ganhe as bênçãos, mas você vai ter que correr atrás da bênção, porque senão o conhecimento ele é adquirido, né, Zé? Ele não é dado simplesmente. Você precisa buscar, você precisa correr atrás. Mas isso fez com que eu aprendesse, Rodrigo e amigos, do porquê eu não votar no Lula, por exemplo. Sim. Eu sempre discordei dessa história de que eu vou ser um piqueteiro bom de fala, vou engrupir todo mundo e vou me dar bem. Eu sempre fui contra isso. Tanto que eu, desde o meu primeiro voto, eu não votar no Lula, jamais. Eu votei no Fernando Henrique, porque era um professor universitário, um cara com conhecimento. Votei depois, sucessivamente, mas sempre contrário a esse pensamento. Por quê? Porque eu não acredito na... Para me gerir, para estar me comandando, tem que ter um conhecimento. E pode falar que é preconceito, não é preconceito, não. Mas é a minha vida. Na minha vida eu levo isso. Antes da gente chegar, né, no nosso governo atual, porque vai ser legal a gente falar disso, acho que vai ser bem importante. Conta um pouquinho, mesmo que rapidamente, da tua trajetória política. Por onde você passou, o que você fez, como foi. Assim, um overview. Eu comecei na vida pública como assessor parlamentar do senador Álvaro Dias, de 92 até 2002 com ele. Em 2003, eu assumi a chefia de gabinete do André Zakharov, deputado federal André Zakharov. Depois disso, eu assumi a Secretaria de Turismo, Comunicação e Esportes em Antonina, minha cidade natal. Prefeito Kleber, à época, me convidou e eu, então, desci a serra e fui para lá dar uma contribuição para minha cidade. Em 2008, eu fui candidato a prefeito da minha cidade, perdi a eleição. Voltei para Curitiba. Quando eu voltei para Curitiba, eu fui diretor na parte de comunicação da Prefeitura de Curitiba. Aí depois eu voltei para Antonina. O prefeito que ganhou de mim me convidou para trabalhar com ele e eu fui para lá novamente dar minha contribuição. E por lá fiquei até 2014, quando eu tive os meus 9 meses de inferno astral. Por que inferno? Conta um pouquinho pra gente. Porque eu fui secretário de saúde. Fui secretário de saúde da cidade. E aí uma cidade onde vivia um caos total na saúde, eu entrei para dar o viés político para obtenção de regularização dos programas todos junto ao governo federal e propriamente na obtenção de recursos. À época eu me dava muito bem com deputados e favoreceu, o meu relacionamento político partidário favoreceu para que eu ajudasse a reconstruir a questão da saúde da cidade. Porém, várias bombas explodiram no meu colo e aí isso me acarretou a muito dissabor. E esse dissabor acabou ocasionando vários probleminhas que, por conta da prática de você querer resolver. E aí eu tinha vários amigos, amigos importantes que podiam ajudar, e acabou dando vários problemas, porque há sempre aquela máxima de que você não pode fazer do seu jeito. Por mais que não haja envolvimento de dinheiro público, você não pode fazer como você faz na sua casa, na sua vida. E isso eu aprendi na dor, na prática. Porque nós tínhamos um problema que estava 2, 3 meses de salários atrasados lá do pessoal que fazia CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial. E eu quis resolver. Eu estava na hora que aconteceu todo o imbróglio, do pessoal chegar lá batendo na porta, pô, minha luz vai cortar, minha água está cortando. Você queria solucionar isso. E aí aquela história do afã de, não, eu vou resolver. E eu estava com 2 amigos que tinham condições, que era o seu João de Castro e o Valdir, e eles tentaram resolver. Eu achei melhor não, faz na minha conta, que da minha conta vai para a conta deles. E aí eu me ferrei, tipo, tive que ficar, e tô respondendo até hoje, negócio de corrupção passiva. Mas tá, mas qual o lucro, qual
Qual o ilícito que você causou? Uhum. Nenhum pro erário. Você quis resolver. Aí é uma coisa que você tem que ficar provando que focinho de porco não é tomada, é horrível. E tá tudo aí, né? Tá tudo citado, tá esclarecido Tudo e tá certinho, tudo à tudo mostra pra quem certinho. quiser ver. E depois dessa fase, Aí eu recebi o convite para ir para a equipe da Cristiane Ared, deputada federal Cristiane Ared, e aí eu topei a empreitada. Comecei sofrendo um monte lá em Brasília com o cargo que me foi colocado, que não era o que tinha sido combinado, mas depois ela sempre foi muito justa. Ela pegou e prontamente resolveu, e aí eu assumi a chefia de gabinete dela. Aí onde eu fiquei fazendo um trabalho maravilhoso com ela, que a gente teve a obtenção do segundo mandato, mas infelizmente não teve o terceiro. Aí ela ficou 2 mandatos, né? ficamos 2 mandatos. Desde o dia 2 de fevereiro de 2015 eu estava com ela e terminou até o dia 2 de fevereiro Por de 2023. ser uma mais recente, assim, só pra gente pincelar pra frente, você acha que a troca de partido pode ter influenciado? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. A deputada Cristiane sempre foi bolsonarista, convicta, mas existia um dilema muito grande, porque a bandeira que ela usava, que ela trabalhava em cima, era uma bandeira de esquerda e não de direita. E Correto. isso acabou conflitando os interesses políticos partidários dela, de ser de direita, com a bandeira dela, que é de esquerda. E aí isso confundiu o eleitor, né? Isso criou uma indisposição com o eleitor para ele compreender qual era a jogada, qual que era a dela. E saído dessa derrota aí, Zé, o que que você decidiu e o que que você ingressou? A derrota sempre é horrível. Eu, particularmente, dizer para vocês, eu não gosto de perder. Nem no bafo, na hora da figurinha, eu nunca gostei de perder. E essa derrota era a minha derrota, porque eu vivia a Yared, eu não era um assessor qualquer. Eu vivia com ela, a gente só não dormia junto. Mas de resto, a gente tava junto todo momento, toda hora. E ela é mãezona, ela é totalmente diferente dos outros. E isso fez com que você sofresse. E eu sofri muito. Sofri alguns meses, mas no dia da derrota mesmo, eu recebi 2 telefonemas. O primeiro telefonema, para mim, que foi o mais importante, foi o do Valdemar Costa Neto, do presidente nacional do PL, do Partido Liberal, dizendo para eu ficar tranquilo que eu não ficaria desamparado. E logo em seguida, o presidente estadual, o Fernando Lúcio Jacobo, o deputado Jacobo, me convidou formalmente para ingressar, que eu ficaria ou na equipe dele ou em algum outro lugar, mas que eu não ficaria desamparado. E para mim foi muito bom. Outros convites vieram de alguns outros parlamentares, mas eu optei por ficar com quem eu já conhecia, quem eu já lidava desde 2015, que era o Jacobo, o deputado Jacobo, e o presidente Valdemar. Que já tem um histórico, já conhece os frutos. Eu sou muito de empatia, da liga, de vibe, sabe? E para mim, eu vou muito do olho no olho. Uhum. E o Jacobo e o Valdemar, porra, para mim é inegociável. Eu sou muito da amizade. A amizade, para mim, ela transcende. Por quê? Porque quando você trabalha com a amizade, fica muito mais ligado. Não é apenas um negócio, não é apenas um contrato. Tudo tem que ter alma. Uhum. E a alma, ela provém da empatia de olhar. Eu vejo muito Vamos isso. dar um pulinho, Zé, agora para cá, para nossa realidade. Vamos pegar aí um pouco da guerra que está acontecendo. Vamos pegar um pouquinho do nosso governo. O que o Zé Luiz enxerga, né, do nosso governo atual com relação ao caos no mundo? O governo atual é um desgoverno atual, né? É um desgoverno total, com lambanças e trocadilhos de falas. O presidente Lula demonstra uma sapiência quanto a conquistar pessoas, mas uma ineficiência incomum nas falas. É de um desconhecimento total, haja vista essa história do Hamas, ele quis ficar mascarando. O Hamas é terrorismo, são terroristas. E querer colocar Israel como terrorismo é desconhecer a história. Israel, durante décadas, vem tentando, de forma desesperadora, resolver aquele problema. E ele se esqueceu de que Lula, esquece que o Hamas usa de mulheres e crianças para colocar como vítimas. São escudos humanos. E não, porque o que Israel está fazendo é terrorismo. Para de falar bobagem. Não sabe falar, não entende de política internacional, não fale. Quer dizer, é uma lambança atrás da outra. E outra, queridos telespectadores desse querido podcast, o que está acontecendo com a Amazônia?
com o Pantanal. Onde estão aqueles brados retumbantes dos artistas da esquerda que sempre pontuaram que tudo era culpa do Bolsonaro? Se um fósforo acendeu na mata, culpa do Bolsonaro. Se pegou fogo na saia da Índia, é culpa do Bolsonaro. Gostei, até porque ele não está no governo agora. Então agora seria o exato momento onde essas pessoas deveriam manifestar, então, a sua opinião. Né? E aí o que mais assombra é que os baluartes da moral e os bons costumes do meio ambiente, que lá atrás apontavam os 10 dedos para o Bolsonaro dizendo que a culpa era dele, de descaso com o meio ambiente, hoje estão nesse governo. E nesse governo fazendo o quê? Nada. Porque tá pegando fogo na Amazônia, tá pegando fogo no Pantanal. Ah, mas agora é culpa... Continuam. Não, mas agora o problema não é do governo. Agora o problema é do clima. É do El Niño, é El Niña. Então, sabe, é muita fala, é muita falácia. E os falacianos, artistas da esquerda, a Marina Silva, que é uma indelével artista para falar de meio ambiente, porque ela fala muito, muito. Mas ela demonstra uma cênica muito grande e deslavada, porque ela fala abertamente em defesa do meio ambiente, mas ela não pratica. E ela está lá ganhando muito bem como ministra, mas o que está sendo feito? Nada. Pelo contrário, estão assistindo o fogo pegando e tomando conta de tudo, mas em contrapartida o presidente está muito bonitinho recebendo o aviãozinho que chega do pessoal da Palestina, todo comovido, todo sensível. E qual que é a tua nota para esse fechamento de primeiro ano do governo? A nota é abaixo de 5, reprovado. Reprovado porque a economia está um caos, porque ele não está sabendo levar. Primeiro, criando problemas para o agro. E qualquer analfabeto político sabe que a economia brasileira ela sempre suporta todas as crises internacionais por conta do agro. Porque o nosso forte é a questão primária e não é secundária, terciária. E, infelizmente, esse governo colocam barreiras e colocam situações para o agro. E desconhece total de que o agro é que salva tudo, a nossa economia sempre. O mundo pode estar caindo aos pedaços na questão econômica, mas o Brasil nunca sofre por conta do agro. Sem falar na questão que se houve fraude, se não houve fraude, eu acredito que você também é daqueles que pensam que muitos daqueles que deixaram de votar no Bolsonaro porque ele é truculento, porque ele fala o que ele pensa, porque ele é o que ele é, votaram no Lula e agora estão arrependidos. O que você falaria a respeito? Eu acredito que tem muito arrependimento, tem muita Maria arrependida aí, mas a gente tem muito problema da comunicação que houve. O presidente Bolsonaro, se estivesse no PL desde o início, no Partido Liberal, nada disso teria acontecido. Ele teria vencido, porque nós perdemos a eleição para nós mesmos. Nós não era para ter ressuscitado o defunto que estava lá na tumba. E a gente, infelizmente, ressuscitou o defunto e colocou o defunto de novo para estar no seio popular. Quando política, é a arte de você esquecer de adversário. Você não pode citar adversário. Eu, por exemplo, em futebol, nunca falo do meu time adversário. É o time verde. Eu não falo do outro. Eu não chamo o time lá carioca. Eu não chamo de... são os mulambo. Então você não pode ficar citando o nome do teu adversário. Teu adversário tem que ficar esquecido. Então, eu particularmente vejo, foi usada uma tática errada, mas que agora a gente está podendo fazer um comparativo. Mostrar outra face. Do que foi o governo do nosso presidente Bolsonaro e o que está sendo esse desgoverno, esse terceiro governo do Luiz Inácio. Mas então, aí ele volta ou não volta? Nós vamos tentar de todas as formas trazer de novo o Bolsonaro, porque o povo precisa do Bolsonaro com a visão que ele tem. A solução, né? Ninguém quer, isso dizer a vocês, ninguém está pedindo para desmatar. Ninguém está pedindo que é favorável ao desmatamento, contra o meio ambiente. O que nós temos de visão é que o meio ambiente precisa ser cuidado, mas nós não podemos esquecer do ser humano. Nós temos que saber discernir que o meio ambiente ele pode e deve ser preservado, mas jamais sendo a desculpa para a disfarçatez daqueles que não querem o desenvolvimento. Eu falo muito isso pelo nosso litoral do Paraná. Quer dizer, em todo o Brasil pode ter indústria, no litoral pode ter indústria, podem ter estradas. A BR-101 é a prova viva.
A BR-101 corta o Brasil inteiro, menos no trecho do Paraná. A ligação entre São Paulo e Santa Catarina. Por quê? Ah, porque o meio ambiente... Mas que meio ambiente? Se o meio ambiente é em todo... A Mata Atlântica era em toda a costa do litoral. Sabe, o que eu vejo é uma má vontade muito grande. E, mais uma vez, o Brasil sendo comandado por ONGs. ONGs estas que não são daqui. Eu fico injuriado quando eu vejo e pergunto para você, que tanto a França tem de querer defender a Amazônia? Destruíram tudo lá. Aí eles querem comandar aqui. Mas pergunto, quantas dessas ONGs geram empregos para o brasileiro? Qual Nenhum. o benefício, né? Qual o benefício? A meia dúzia que ganha. Então o mercado especulativo do meio ambiente, salvem as baleias, salvem as girafas. Tipo, aqui não casa. Primeiro porque aqui a gente não tem girafa. Tipo, eu vejo... É uma máscara muito grande que esses países europeus que sempre quiseram sugar o Brasil. Desde que Brasil é Brasil, só sugaram. Só sugaram. Então, agora quererem pontuar, de querer comandar, vai comandar a sua casa. Esquece da gente e me deixa governar. Né? Aqui não. Então, eu vejo que o grande problema que tivemos é que a imprensa, infelizmente, ela tomou um partido por conta dos interesses seus, e a gente sabe quais são, e isso proporcionou com que perdêssemos a eleição. Para a gente deixar um pouquinho mais leve, assim, conta para nós um pouquinho de alguma experiência que você teve grande satisfação de um projeto que você participou e que foi bem sucedido em todos esses anos teu de atuação na política. Eu fiquei muito feliz que eu quis ser prefeito da minha cidade de Antonina por conta do resgate do centro histórico, dos casarios, que era totalmente abandonado. E eu, como minha avó professora, eu sempre gostei muito de história. E aí eu tinha essa vontade, o tesão de, porra, vamos reconstruir, vamos fazer de Antonina uma Paraty, do Rio de Janeiro, que a geografia é muito parecida, tudo é muito parecido. Aí, infelizmente, eu não fui prefeito, então eu acabei abortando, porque eu tinha feito o credenciamento da cidade junto ao Monumenta, que era um programa do Ministério do Turismo, que era linkado junto com o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com isso, o que aconteceu foi eu falei, e agora? Mas quando a Yared se elegeu e me puxou e falou, vamos tocar esse projeto, ela deu a condição, junto ao governo federal, para que a gente inserisse Antonina. E aí Antonina pôde fazer todo o restauro lá, e ainda está todo no processo de restauro. Antonina, Paranaguá, Morretes, Lapa, então, Guaratuba. E a gente está tendo essa... eu tive e tenho essa possibilidade de falar, puta, tem meu dedo ali, e isso é muito proveitoso. São legados que você deixa para a vida e que muitas das vezes a gente acaba esquecendo, tipo, porque o ser humano é por si só ingrato, então a gente acaba deixando de salientar uma das virtudes que é essa de ter. Então, assim, essa é uma missão que você vai carregar para o resto da vida, né? Uma missão que teve êxito. E sendo um antoninense nato, o que te faz ser tão apaixonado por Curitiba? A beleza de Curitiba, toda a educação, porque eu vim para Curitiba com 5 anos, então eu já me considero um curitibano por natureza, porque o convívio faz com que você aprenda com a coisa mais serena do curitibano, mas com as belezas dos parques, com a estrutura modal que foi criada, o desenvolvimento urbano que se tem. A Curitiba, ela tem uma mágica muito grande, porque você pode conhecer todas as capitais, todas as cidades do Brasil e do mundo. Curitiba, ela é especial, ela é muito planejada, ela é muito preparada e ela é absorvida por sua população. O curitibano ama Curitiba, o curitibano respeita Curitiba. Você não vê gente jogando lixo pela janela, você não vê gente tripudiando nos bens públicos da cidade, porque existe um amor, é aquele pertencimento. Curitibano, quando você, por exemplo, está aí na rua, você pode ver ninguém fuma e joga a bituca do cigarro na rua, ninguém pega a bala, abre e joga na rua, porque existe o pertencimento. Curitibano pertence a Curitiba, por isso a mágica que existe de se amar Curitiba. E na política agora aí, para essa reta final aí de 2023, você enxerga algumas mudanças, alguns acontecimentos? Vejo que a gente precisa mudar, precisa dar uma roupagem de eu quero mudança.
Eu Quero Mudança começa com a eleição do ano que vem, votando em candidatos do PL, mas tomando muito cuidado. Muito cuidado, porque agora os arrependidos começaram a surgir e aí os oportunistas começam a se levantar. Oportunistas em que sentido? Nós vimos na campanha passada, vários partidos estavam com o presidente Bolsonaro, junto ao PL. Mas hoje, você viu que a maioria já bandeou-se para o colo do Lula. Ah, mas nós precisamos governar. Não, mas não precisa Talvez sentar. por interesse, talvez. Total interesse. Mas aí o eleitor, você que está me assistindo, quando chegar candidato de outros partidos que não sejam do PL e querendo usar a imagem do presidente Bolsonaro, pula fora porque é mentira. Quem é Bolsonaro está no PL. E quem está no PL é Bolsonaro. Perfeito. É muito simples essa matemática. Simples e direto. Não se deixe enganar mais uma vez. Se não estiver na sigla PL, Partido Liberal, não apoie porque não é Bolsonaro. Bolsonaro é 22. É isso aí. E Zé, me diga uma coisa. Por que então que o eleitor precisa entender o fato de se afiliar a um partido? A filiação é muito importante. A filiação é muito importante porque faz com que você que se filie tenha direito de vez, de voz e de participação efetiva. Não tão somente para ser candidato à eleição. Porque todo mundo pensa que filiação só dá condição só para você ser candidato. Não. Ela é para você poder se candidatar, mas também para você poder participar da agremiação partidária. Você poder ter voz e ser votado internamente dentro do partido, para que você seja ouvido, que é uma máxima que nós temos ouvido e feito muito isso dentro do nosso PL. E você acha que a gente vai ter alguma mudança no Senado? A única mudança que eu vejo é quanto ao nosso senador Paulo Martins, que eu acredito cegamente que até o final desse ano já esteja assumindo a vaga que é cabível a ele, porque não fez nada irregular, nada ilegal. Então a máxima de ser senador pelo Paraná é do Paulo Martins. Não vejo o outro que está como senador, já vai ser cassado, porque descumpriu a legislação, desconheceu da própria legislação. É muito engraçado isso. Tipo, pô, eu fui juiz, mas eu não sei a regra. Algumas informações? Tipo, estranho. Mas, para nós, isso não importa. Você acha que vai ser cassado mesmo? Eu tenho certeza. Então, mudanças virão. Virão. Que sejam para bem. E aí nós vamos ter um senador participativo, municipalista, que o Paulo Martins é formidável. Ele tem ideias formidáveis e é atuante e combatido. É combativo. Então, esse combate que ele faz nas redes sociais, ele vai fazer lá no parlamento como um gigante de oposição a esse desgoverno que a gente tem visto aí. Diga uma coisa, Zé. Você sabe que na vida tudo é necessário o equilíbrio, né? Eu escrevi esse livro aqui, se chama Bíblia e os Negócios. Esse livro aqui eu escrevi justamente por isso. Eu empreendo há quase 20 anos já. E dentre esses anos, a minha experiência de atender os clientes, identificar as necessidades, criar uma solução para eles, me levou a criar uma metodologia de trabalho. E aqui eu falo, né, criador do método 4.3, eu criei uma metodologia para atender os meus clientes. Legal. E utilizando dessa base, dessa linha do equilíbrio. Aquilo que você precisa, aquilo que eu posso entregar, você avaliando os resultados que eu entrego e juntos nós crescemos. E você entende que isso também é compatível com a política, uma vez que a gente vê esquerdista extremo ou direita extremo, você vê que precisa ter um equilíbrio ou você é a favor do direita e de esquerda? Como você vê isso? Nós precisamos ter um equilíbrio. É necessário ter o direito e esquerda, óbvio, mas é necessário que nós tenhamos um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? É a gente saber. Existe o certo e o errado. É uma máxima que eu sempre uso e que as pessoas muito fogem. Quando você vai falar de aborto, você vai ser favorável ao aborto? Você vai ter condições condicionantes ao aborto? Não. Porque é a vida, você vai estar discutindo a vida de algo, de um serzinho inocente e que você vai aborta. Virou uma dor de cabeça. Eu tô com uma enxaqueca, eu vou lá, pego um Doril, tomo, passou. Não é uma vida. Quando você pega e fala de gênero, que você quer levar, não existem gêneros, existem 2 gêneros. É o masculino e o feminino. Ponto. A orientação sexual que cada um que está assistindo tem é sua, mas não é gênero. Gênero é masculino e feminino. Aborto. Somos contra o aborto porque é uma vida que está ali. Uhum. E não existe, porque é protestante, porque eu sou católico. E eu aprendi que, a partir do momento que existe a fecundação do óvulo com o espermatozoide, é um ser que está ali. Já existe alma, já existe tudo.
Então, eu sou radicalmente contra o aborto, sou contra essa forma da banalização que querem fazer. Já existe lei para isso, a lei está em vigor, não tem que mudar nada da lei. Nada, deixa como está. Mas não, eles querem a liberação do aborto, legalização. Sou radicalmente contra, nós somos contra. E quando nós usamos somos conservadores, não é que somos conservadores no sentido, nós não queremos isso, não queremos aquilo. Não, nós não queremos que a liberdade torne-se libertinagem, porque hoje nós vivemos na televisão, no dia a dia, nas escolas, infelizmente, a liberdade que tornou-se libertinagem. E pior, estamos vivendo uma ditadura do tudo pode. Tudo pode, tudo é bonito, tudo é um cuidado. Não vou muito longe. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma geração de fracassos. É a geração dos fracassados. Porque hoje você não pode dizer não. Você disse não. Não pode. O que vai ser o psicológico dessa criança quando crescer? Queridos, o não, o chinelinho havaiana na Faz bunda, parte do processo. A varinha de marmelo, a espadinha de São Jorge na perna, sempre existiu. E eu tô vivo até hoje. E eu levei muito, porque eu era terrível. Mas não acabou comigo. Meu psicológico não acabou. Na escola, várias vezes, apelidinho, cabeção, não sei o quê, não sei o quê. Você já ia direto no pau. Você resolver lá fora. Mas tudo se resolvia. Hoje em dia, tudo é bullying. Hoje em dia, tudo... Ai, meu Deus. Não, falou mais alto, doloriu. Não. Falou mais alto, se queimou. Na escola, é algo, firme, quando a gente vê... Eu jamais tive a ousadia de pensar em falar alto com o professor. Jamais. Era inadmissível. Hoje em dia, tem pais que defendem o filho que enfrenta um professor. É absurdo. É absurdo o que está acontecendo. E por que você acha que a esquerda coloca um fardo sobre a direita, como, por exemplo, eles são tudo homofóbicos. Se é da direita, vai ser contra o homossexualismo. O que você pensa disso? Uso a máxima que a Marvel usou quando fez o X-Men. Existem os mutantes do professor Charles Xavier que sabem conviver em sociedade. E existem aqueles que seguem o Magneto que querem empurrar a goela abaixo de que você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Eu prefiro ainda o Charles Xavier porque viver em sociedade é sabendo respeitar o outro. A minha liberdade vai até o caminho que ultrapasse e interfere na sua. E hoje as pessoas homoafetivas, e não no âmbito geral, é muito bom a gente deixar isso, e isso o PL entende, e isso é muito bom. A Michele Bolsonaro, ela é magnífica nisso, porque nós temos que ter o entendimento de que existem situações e setores que tem gente que pensa de ser direita também. Perfeito. Existem muito homoafetivos, existem muitos negros, existem muitos indígenas, existem muitos de todos os segmentos que gostam e partilham da direita, da essência da direita. Mas isso indifere das suas escolhas pessoais. Isso indifere da sua classe social, da sua religião, que todo mundo fala, não, é só protestante que é de direita. Não. Existem católicos de direita, existem espíritas de direita, existem umbandistas de direita. Então, nós não podemos segmentar e rotular. E é esse o enfrentamento que o Partido Liberal vai fazer. Nós, na juventude, temos feito. Eu, como presidente da juventude no estado do Paraná, do PL, nós temos focado isso. Nós vamos atrás dos jovens no movimento estudantil, no Grêmio Estudantil, no Centro Acadêmico, no DCE, na igreja, na favela, porque nós precisamos e queremos que toda a comunidade paranaense, em especial, participe da direita. Envolver, né? Você quer envolver os jovens. Nós precisamos ter uma mente disso. Renovada, né? Até porque... Nós não podemos viver de gueto. É o que você falou, é o conhecimento adquirido que vai transformar o dia de amanhã. Eu sempre questionei, Rodrigo e amigos, quando eu tinha aula de economia que só falavam de Marx, Weber. Eu falava, por que não falam do Adam Smith? Por que não tem Adam Smith? Capitalista. Ué, mas eu vivo no capitalismo. E pergunto a vocês, aos que pensam da esquerda, você não vive no capitalismo? Você não luta pelo capital? Todo mundo luta pelo capital, porque todo mundo precisa do vil metal para poder sobreviver. Todo mundo. E eu me considero direita, por quê? Porque eu sou totalmente favorável ao Estado mínimo.
Porque hoje nós vivemos num estado inchado. 39, 38 ministérios. Absurdo. Absurdo. É uma máquina inchada onde você paga o seu tributo, mas o tributo vai ser retribuído para aqueles que são amigos do alto clero, amigos do rei. Uhum. E, na verdade, ficamos nós como bobos da corte. Porque não temos o retorno do governo que deveria ser dada, como estradas melhores, como uma educação melhor de qualidade, mais infraestrutura, mais crescimento para a ciência e tecnologia. Então, eu vejo que o engodo, o discurso eleitoreiro da esquerda, hoje está caindo por terra. Porque tudo que eles pontuavam do presidente Bolsonaro quanto à educação, quem cortou a educação, o dinheiro da educação, foi o presidente Lula. Não foi o Bolsonaro? O 13º lá. O 13º, que toda a vida foi falado, não, porque o PT, a esquerda, luta pelos pobres. Ué, o Bolsonaro deu o 13º salário do Bolsa Família. O Lula cortou. Então, sabe, são muitas falácias que foram faladas e pregadas nas eleições e que agora estão caindo por terra. Tudo aquilo que ele falou, da picanha, vamos ter uma picanha e cervejinha. Cadê a picanha? Cadê a cervejinha na mesa do brasileiro? Não chegou nunca. Não chegou, nem lombagulho tem chegado. Então, a gente tem que ter muita percepção do que é falácia e do que é verdade. Usando sempre daquela máxima de que a gente precisa ter consciência e frieza sobre as análises. Quando você via aquela menina chata, uma menina chata que estava na televisão toda hora, a tal da Greta, que é lá do Caxindó, do Cafundó do Brejo, lá da Europa, onde nem sol vê. Aí vem querer pontuar, estão acabando com a minha vida, estão acabando com o meu futuro. Que futuro? Cadê ela agora para poder falar sobre o futuro dela? Sumiu. Quer dizer, Leonardo DiCaprio afundou no Titanic, porque não sumiu também agora, que ele vivia falando sobre Lula, sobre direitos humanos. Sabe, eu vejo, você que me assiste, sai um pouquinho da internet, dos chavõezinhos que fazem com que o artista seja o pontuador das situações do seu dia a dia. Pelo contrário, a gente tem que viver o nosso dia a dia sabendo discernir do que é falado, do que a gente vê. Eu vejo televisão, hoje, eu estava almoçando e ali perto do escritório e vi o tal do César, um apresentador da Rede Globo de televisão. Uhum. E os comentários é um absurdo atrás do outro. Ele mascara na caruda os problemas do Brasil. Hoje, antigamente era aquele discurso efusivo, porque o governo Bolsonaro, tudo era culpa do Bolsonaro. Agora não é culpa do governo, agora é culpa do empresário, é culpa do tempo, é culpa do mar, é culpa do... Sabe? A culpa é de todo mundo, menos do governo Lula, que não está fazendo a lição de casa e não está nem, quiçá, cumprindo 1/3 do que prometeu. Ou seja, precisamos de uma reforma no governo. Precisamos mudar. Mas essa mudança vai ter que começar o ano que vem com as eleições municipais. Mais uma vez eu falo, se não refletirmos sobre as escolhas para as prefeituras municipais e para as câmaras de vereadores, nós vamos sofrer em 2026. Porque o tabuleiro do xadrez político ele vai ser colocado o ano que vem. Ano que vem as primeiras peças já são colocadas. Uhum. E aí a gente já vai ter um norte de um desenho de como vai ser lá no futuro em 2026. Se não fizermos a lição de casa boa, de cuidarmos para que não caiamos no discursinho do engodo, nós vamos se ferrar em 2026. Então o Zé é Lula ou Bolsonaro? Eu sou Bolsonaro. Fechou. Eu sou Bolsonaro por conta do que foi feito e por conta do que está por vir. Porque num comparativo do Bolsonaro com o Lula, só louco para não perceber que o Bolsonaro é anos-luz melhor. Legal, legal, muito bom. Legal você deixar essas palavras pra gente, porque muitas pessoas ficam com isso na cabeça, uns não têm oportunidade de falar, outros acham que estão ficando loucos em pensar diferente, mas é importante porque isso serve para que eles possam refletir naquilo que eles fizeram, na escolha que fizeram e estão sofrendo agora e colocaram muitas pessoas a sofrer junto. Mas vamos deixar um pouquinho mais leve o papo, vamos falar um pouquinho da tua paixão pelo esporte. Eu amo esporte, todas as modalidades, porque eu sou do beach tênis, eu sou do tênis, eu sou do futebol, eu sou da natação, mas o meu forte é futebol. E dentro do futebol? Atlético Paranaense, porra. Eu sempre brinco aqui no estúdio, que vocês não estão vendo. Tem mais pessoas aqui. São tudo paranaense, tudo caboclinho do Paraná.
mas torce tudo pra time de outro estado. Um paga pau de mulambo. Paga pau de mulambo porque torce pro time do Rio de Janeiro lá, como que é? A Flamídia, o Flamengo. Aí o outro é gambá. Torce pro time pangaré lá de São Paulo, que é corintiano. Então, eu vejo, queridos, vocês que estão acompanhando, torça para times do estado do Paraná. O estado do Paraná é teu estado. Você vai ficar babando ovo para coisa de outro estado? Baba ovo pro teu estado, pô. Aqui tem o melhor. Atlético dos Paranaenses, já tem no nome, pô. Atlético Paranaense. Tem que torcer pro Atlético. Então, o teu hobby principal é acompanhar eu o Clube Atlético Paranaense. Sou conselheiro do Atlético Paranaense, tudo. Sou um petralista de marca maior, porque eu sou Mário Celso Petralha, eu sou atleticano, sou Atlético, sou Furacão, mas eu sou um admirador inconteste do Mário Celso Petralha, porque o que ele fez pelo Atlético, a gente sempre brinca. Nós temos dentro da história antes de Cristo e depois de Cristo. E para o atleticano real, para o atleticano consciente, verdadeiro, é antes do Mário Celso Petralha e depois do Mário Celso Petralha. Você não é o atleticano da torcida fanáticos. Não, eu não gosto de torcida organizada. Você é um fanático pelo Atlético. Eu sou um fanático pelo Atlético. Não é que eu não goste de torcida organizada, mas eu não vejo muita organização quanto aos cânticos. Eu vejo que torcida organizada deveria estar lá no campo torcendo para incentivar o time. Mas é uma xingação, é um troço de falar do outro. Perde-se um pouco o... Aí você falou do cântico da música. Vamos pra música, então. E aí, qual que é a paixão pela música? Eu sou samba, eu sou brasileiro. Eu brinco muito que eu sou um brasileiro genuíno. Porque eu gosto de samba, eu gosto de praia, eu gosto de mar, eu gosto de sol. E eu gosto de futebol. Então, eu sou um brasileiro, genuinamente brasileiro, por conta disso. Eu gosto de MPB, música popular brasileira, mas a música popular brasileira antiga. Eu não gosto da música atual, não me atrai nada da música atual. Para não dizer que não me atrai alguma coisa da música atual, Diogo Nogueira, alguma coisa assim, eu gosto. Você acha que essas músicas são ligadas à política? Muitas delas? Hoje eu não vejo muita política. Eu vejo muita promiscuidade, eu vejo muita apelação, eu vejo muita lacração. Eu vejo muito algo que não tem muito a ver com a minha essência. Eu não sou focado no sexo, eu não sou focado na lacração. Tanto que eu não assisto. Meu mestrado foi em rádio e TV multimídia com ênfase em teledramaturgia e programa de auditório. Eu abomino as novelas que estão passando hoje. Eu sou totalmente... Quando perguntar, você é Netflix ou Globoplay? Sou Globoplay das novelas. Essa história de seriado americano também não gosto, não é minha praia. Eu gosto de novela brasileira da década de 70, 80, 90 até 2000, ali, comecinho. Porque antigamente se tinha enredo, se tinha história, não existia lacração. O gay sempre existiu nas tramas, mas não era essa coisa como é hoje. Hoje querem saber o que o gay tá fazendo lá. E pouco me importa o que você está fazendo entre quatro paredes. Mas hoje em dia é muito mais. Quero saber, quero ver. Enfim, a televisão brasileira ela está sendo reflexo da nossa sociedade. Não podemos esquecer disso. O povo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que agora eu vou levar pau. A nossa juventude, a nossa sociedade mudou com o surgimento da Xuxa. Porque toda a apelação da sacanagem começou com a Xuxa. Eu sou da época do Balão Mágico. Tanto que eu vou falar pra vocês, sempre detestei a Xuxa. Não gosto da Xuxa, nunca gostei. Porque nunca assisti. Porque eu era do Balão Mágico. Quando cortaram o Balão Mágico pra colocar a Xuxa, eu fiquei revoltado. Eu era criança, tinha 6 anos. Eu mudei. Aí eu mudei da Globo, que eu assistia ao Balão Mágico, pro SBT. Porque eu gostava do Bozo. Aí eu comecei a assistir o Bozo, palhaço. E do Bozo eu comecei pra Hora do Capeta, do Sérgio Malandro, e as Tardes Quentes da Manchete, que eu assistia Jaspion, Changeman, Flashman, Giban, Jiraya, que era o que eu gostava. Mas a Xuxa nunca me enganou. Então quando vem hoje com essa lacração da Xuxa, nunca me enganou, nunca gostei. E comida, Zé? Comida. Primeira, meu prato típico é a minha vida, barreado de Antonina. Barreado é ótimo. Qual a diferença do barreado da Antonina de Morretes? O de Antonina é feito de forma tradicional, inclusive, vou falar, todo lugar em Antonina, e principalmente lá o Le Bistrô, faz o barreado genuinamente como ele deve fazer. Em Morretes é barreágua, porque eles é muito industrial, lá eles pegam a água do rio em Indiaquara e colocam para fazer. Brincadeira, gente. Mas é verdade, o de Antonina é mais gostoso.
É mais gostoso. É muito mais gostoso. Então, só gosto de barreados, não como mais nada. Daí eu gosto de salada, porque tem que ter salada na vida, mas eu gosto muito de estrogonofe, eu não como muito frutos do mar, porque eu sou de Antonina, mas tenho alergia, então camarão, siri, caranguejo, ostra, não como. Mas eu gosto bastante de estrogonofe, mas o meu prato principal é arroz, feijão, ovo frito, bolinho de carne e batata frita. Legal. E Zé, fala para nós aqui pra gente ir para as considerações finais, uma vez que você é o apaixonado, o amante da política, um defensor nato da mudança que o nosso país precisa ter, o que recomendação você diria, tanto a afiliação, quanto a participar de um partido, quanto a se posicionar? Que recado você poderia deixar? Que você que está me assistindo aí, vai para o site do PL Paraná 22.org.br, faz lá, clica no Filice. Se filie você, que é importante. A filiação é muito importante. Eu convido você a vir para o PL porque é o melhor partido para você estar, porque é o que luta de fato por você. Pelo conservadorismo inteligente, que é o que o PL faz, pelos valores, porque você pode ser e ter a orientação sexual que você quiser, mas valores é algo importante para você levar para o seu dia a dia. Saber respeitar o vizinho da direita, da esquerda, é de suma importância. A sua fé, você professa ela do jeito que você quer. É importante porque ela te condiz, ela te dá uma condição de você saber o que você precisa ser na sua vida. Porque o respeito, desde lá de trás, quando vieram os 10 mandamentos, é muito importante para não vivermos a Sodoma e Gomorra, que infelizmente o Brasil atual e o mundo está vivenciando. Hoje, a liberdade tornou-se libertinagem e isso a gente tem que abolir. Por isso eu peço, todos vocês tenham discernimento, leiam bons livros, acompanhem a internet, mas sempre separando o joio do trigo, é muito importante. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, Rodrigo. Que isso. Obrigado a vocês por terem prestado atenção um pouquinho aí nas falas e que Deus abençoe a vida de todos nós aí para que a gente tenha uma semana, um mês abençoado aí para a gente terminar esse 2023 e que venha logo 2024, que é muito importante. E para você que está insatisfeito com a política, então avalie, inspire-se e transforme. Essa é a dica. Busque estar com aqueles que têm a visão, que sabem para onde estão indo e que fazem a luta pelo bem. Então, fica a dica aqui do Zé. PL, se Filice, né? Filice é o PL, o Partido Liberal. O Partido Liberal do presidente Bolsonaro, do Nicolas, do deputado Jacobo, do deputado Vermelho, do deputado Felipe Barros, do nosso futuro senador Paulo Martins. Então nós vamos ter um mix aí de pessoas boas que a gente tem que estar junto e isso vai fazer com que a gente tenha uma vida muito melhor e próspera. Pode ter certeza. Zé, muito obrigado pela participação. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, até mais. Valeu.